Conversamos com a doutora Renata Moraes Rocha, juíza eleitoral da 202ª Zona Eleitoral, compreendendo os municípios de São Antônio Jesus, Muniz Ferreira e Dom Macedo Costa. Ela que na tarde dessa quinta-feira, dia 6, participou de uma reunião com representantes de partidos e da imprensa no Fórum Wilde Lima, aqui em São Antônio Jesus. Doutora, quais as recomendações com relação ao material gráfico, folhetos, volantes e adesivos? Bom, existem algumas regras, né, para a questão de veículos, na parte traseira do vidro, pode o adesivo ser perfurável, né, em toda a extensão do para-brisa traseiro. Nesse caso pode. Agora, se for adesivo, ele tem que respeitar meio metro quadrado. Nas laterais, lataria. Também em janelas de residências. Já para panfletos, ele pode ter uma medida de meio metro quadrado por 0,4 metro quadrado, né? Não podendo ultrapassar tais medidas, sob pena realmente de estar cometendo uma infração eleitoral. O que fica convencionado a respeito de camisetas, chaveiros, bonés, camisas e brindes? Está totalmente vedado a concessão de camisetas, bonés, chaveiros, qualquer bem, qualquer vantagem, seja candidato ou por quem não seja candidato para eleitor. Agora, a exceção é que o próprio eleitor poderá confeccionar a sua camisa para que possa utilizá-la, sem que ninguém dê ao eleitor uma camisa. Quais as determinações com relação à propaganda em jornais, revistas e internet? Bom, a legislação permite, né, propaganda paga, até 10 propagandas por veículo, nas dimensões que está lá na legislação, não é, que termina sendo uma quantidade até relevante. Pode, inclusive, repercutir essa propaganda gráfica no sítio de internet equivalente do periódico sem nenhum problema. Acima disso não pode. Mas não há um certo privilégio com relação aos jornais, com relação aos sites, que os jornais podem cobrar propaganda e o site não, por que isso? Bom, na realidade, eu acho que é tudo uma contingência de uma evolução gradual, não é? Antes nem tinha a possibilidade de ser na internet, atualmente já pode, mas com algumas restrições. Eu imagino que a tendência é que vai evoluir para que, posteriormente, tenha uma certa paridade em relação a isso. Eu acho que é mais a evolução mesmo, a adequação da realidade da vida à tecnologia. Muitas vezes a tecnologia avança mais rápido do que a legislação, mas eu acho que a tendência é ter uma equiparação. A gente sabe que o número de candidatos a deputado é bastante elevado. Mesmo assim, em dando oportunidade a todos, os sites poderão promover entrevistas? Bom, existe um regramento que deve se dar uma equidade, para não quebrar a isonomia do pleito, né? A princípio, desde que respeitar essa equidade, não tem por que ser vedado, né? Até para não vedar a própria mobilização, o próprio conhecimento desses candidatos, das suas propostas, né? Do perfil deles, e para que possa ter esse diálogo, né? De candidatos, imprensa e sociedade. Como o eleitor pode se habilitar e como funciona o e-título? Bom, o e-título é muito fácil, é só ele baixar no aplicativo do celular o e-título, preencher com os dados, não é? Quer dizer, para baixar ele vai precisar preencher todos os dados que tem no título dele. E ele vai baixar, vai ficar salvo lá no celular dele, e ele pode utilizar o e-título desde que ele tenha passado por biometria, que o e-título tenha foto, ele vai poder usar isso como documento único para votar. Agora a gente observa o cuidado com a questão da tecnologia, a bateria, obviamente, que a pessoa pode sair com o e-título e não se precaver, né? Normalmente as pessoas andam com outros documentos, pode ser que não saia, mas que tem essa limitação da carga da bateria para que não tenha problemas na hora de votar. Falando de documentos, doutora, quais os documentos que podem ser usados no dia da votação para comprovar a identidade? Documentos oficiais com foto. Então, a habilitação, a carteira, o RG, a própria carteira, né, de RG, passaporte, o e-título, né? Reservista, se tiver foto, carteiras profissionais reconhecidas por lei, como da OAB, com foto, também podem. Na sua fala, a senhora discorreu sobre a questão da propaganda subliminar. Como é que isso funciona? Bom, na realidade, eu falei nos debates, né, nas perguntas, a legislação não prevê de forma objetiva, mas dentro das vedações, nem sempre as coisas são tão claras, não é? A pergunta que foi feita por uma das pessoas aqui da reunião da audiência pública, no sentido de que uma pessoa utilizando seu próprio carro de som e circulando pela cidade, falando no carro de som sobre questões políticas, se isso era vedado ou não. E eu disse que, a princípio, se ele não está promovendo nenhum partido ou candidato, não teria problema, desde que a gente analisasse o caso concreto, porque às vezes pode ter uma propaganda subliminar ali, indireta, né? Que não esteja sendo explícita. Às vezes a pessoa pode estar apoiando algum candidato e aquela mobilização dele ali no carro de som, fazendo dizendo aquelas coisas todas, podem estar vinculando a algum candidato, mas é uma coisa de se analisar caso a caso. Finalizando a sua mensagem aos representantes da imprensa e aos candidatos a deputados e outras candidaturas.
o que a gente conclama toda a sociedade, os candidatos e a própria imprensa, é para que um pleito que resguarde a isonomia, a igualdade entre os partidos, não é? E que respeite as regras a ponto de não realmente haver cometimento de crimes eleitorais, nem infrações administrativas eleitorais, para que a campanha possa fluir da melhor forma possível, com esclarecimento à comunidade, para que ela possa escolher da melhor forma possível, para que o eleitor possa eleger os candidatos da melhor forma possível, com esclarecimento, com consciência. Obrigada.